Meus irmãos, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Tem alguém feliz com Jesus nessa tarde? Diga glória. Você sabe que você está sentado do lado de alguém muito especial, né? Você pode dizer para essa pessoa aí: você é muito especial. Agora levante uma de suas mãos ao céu como forma de gratidão e diga assim: Deus, muito obrigado. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas muito obrigado. Não tinha lugar melhor para estar nesse momento. Diga: por isso eu estou aqui. Esse lugar é o melhor lugar que eu poderia estar. Glória a Deus. Mateus capítulo de número 14. Mateus 14. Está de boa. Mateus capítulo 14. Evangelho de Jesus escrito por Mateus capítulo 14. O versículo vai ser o 22 adiante. Mateus capítulo 14, versículo 22 adiante. Quem encontrou com um sinal, diga amém. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ele ao monte a fim de orar à parte. E chegada já a tarde, ele estava só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento lhes era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo ele caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Logo, porém, Jesus lhes falou: tem bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco sobre as águas para ir ter com Jesus, andou. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Mas ele clamou, dizendo: Senhor, socorre-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, o vento acalmou. O vento acalmou. O vento acalmou. Então aproximaram-se os que estavam com ele no barco e adoraram, dizendo: este verdadeiramente é o Filho de Deus. Antes de eu começar a pregar, eu queria que você mexesse com quem está perto de você para dizer assim: ó, o Filho de Deus está vindo te socorrer. Olha aqui para mim. Foi logo após a morte do profeta João Batista, da trágica morte do profeta João Batista, que os líderes religiosos passaram a perseguir o ministério de Jesus de uma forma mais rigorosa, de uma forma mais constante. Uma vez que eles conseguiram matar o maior profeta que existia naquele tempo, a saber, João Batista, eles agora querem a todo custo prenderem Jesus. É por isso que você vai ver em determinadas situações Jesus fugindo dos locais que estavam quando a notícia
tinha homens perversos tentando matá-lo ou tentando prendê-lo. Por muitas vezes, se você passar na Bíblia Sagrada, principalmente o Novo Testamento, que conta a história de Jesus, os Evangelhos, você vai ver que existia homens que frequentemente queriam a todo custo prender Jesus. E você vai ver em determinadas situações e momentos que Jesus fugia. Repita comigo: Jesus fugia. A pergunta que você queria fazer agora talvez fosse: por que Jesus fugia? Não era com medo da ameaça, não era com medo da morte. Jesus só fugia porque ainda não era o momento dele ser entregue nas mãos dos homens. E o fato que aconteceu no capítulo de número 14 é justamente um fato em que você vai ver Jesus fugindo de um determinado local. A notícia que chegou até Jesus é que conseguiram matar João Batista. E imagina a forma que Jesus recebe essa notícia e começa, junto com seus discípulos, a começarem a ficar com medo, porque é natural. Discípulos que eram homens que não tinham costume com perseguição, costume com viagem, costume com ministério, começam a ficar atemorizados ao ponto de pedirem a Jesus para ir para um lugar que esteja só eles e Jesus. Eles pedem para que Jesus se retire do local que estava e fosse para um local deserto, para que lá estivesse somente os discípulos e o próprio Jesus na sua companhia. Eu não sei qual era a intenção dos discípulos em levar Jesus a um lugar em particular, a levar Jesus a um local deserto, para que lá só estivesse Jesus e os discípulos em uma conversa em particular. Eu não sei se os discípulos estavam com dúvidas acerca de ministério, como pregar, como orar por alguém ser curado, onde é a nossa próxima agenda, como é que nós devemos nos comportarmos enquanto o Senhor estiver falando, enquanto o Senhor estiver pregando, o que é que nós iremos fazer. Eu não sei qual era a intenção. Quem sabe a intenção também era com medo da perseguição e de ser pego também, e da mesma forma que fizeram com João Batista, fazer com Jesus e também seus discípulos. Eu não sei qual era a intenção. A única coisa que a Bíblia registra é que Jesus aceita o desafio, o convite para sair do local que estava para ir para esse local deserto. E justamente nesse local deserto, aonde os discípulos pensavam que ia ser um particular, só entre Jesus e os discípulos, quando chega lá, a Bíblia diz que a multidão já estava lá primeiro do que Jesus e os discípulos. É bem verdade que alguém no meio da multidão escutou qual é a próxima agenda de Jesus, para onde é que Jesus vai. Então, quando Jesus chega neste local deserto junto com seus discípulos, eles veem que tem uma multidão lá primeiro, e os discípulos olham e dizem: ó Senhor, a gente combinou primeiro com o Senhor, então aqui o Senhor tem que atender a gente primeiro. Jesus disse: eu não posso despedir essa multidão de mão vazia. A verdade é que existem duas coisas que eu, como pregador, começo a pensar. Primeiro, o local. O local não é o deserto, é um local deserto. Um local deserto é diferente do deserto. Deserto é um local inabitável. Um local deserto é um local habitável, porém não mora ninguém, não habita ninguém. Então Jesus está lá, e o local que não tem ninguém, que não tem uma beleza, que não tem uma casa, que não tem uma habitação, mas mesmo assim a multidão não mediu esforços para ir para este local, porque a multidão estava com fome e sede de avivamento. E quem está com fome e sede de avivamento, o local é o que menos importa.
O conforto é o que menos importa, porque o importante é quem vai estar naquele local. Aleluia. Diga para quem está perto de você: eu não estou aqui por causa do conforto, eu não estou aqui por causa de um ar-condicionado para se refrescar um pouquinho no final do domingo à tarde. Eu não estou aqui apenas para passear, eu estou aqui por causa de Jesus e pela presença. Só para dar aquela esquentada, só quem está aqui pela presença de Jesus, joga essa mão lá em cima e manda a maior glória que você já deu. Então a multidão que tem fome e sede de avivamento estava lá. O que é que vai acontecer? Os discípulos olham de Jesus, manda o povo embora. Jesus diz: não, isso aqui não pode acontecer. Eu não posso despedir esse povo de mão vazia. É aqui que vai acontecer a primeira multiplicação de pães e de peixes, que você sabe muito bem. Depois de Jesus ter pregado, ele pede para que os discípulos separem grupos de 50 e 50. Ele pede para fazer a organização, e os discípulos estavam numa escola de obreiro ali. Ele estava organizando o povo, e organizar gente quebra a cabeça, dá muito trabalho, porque gente é gente. Esse é o problema de ser gente, e esse é o problema da gente, porque a gente é gente. E os discípulos estavam lá arrumando de 50 e 50. Olha, fica aqui, você, o outro grupo está aqui. Aí um discípulo chega para Jesus e diz: Jesus, é o seguinte, o povo está arrumado, tem mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O problema é como é que a gente vai dar de comer a esse povo todo. Jesus olhou e disse assim: vocês não tem nada aí não? Um discípulo disse: tem nada, Jesus. Aí lá vem outro discípulo correndo dizendo: Jesus, 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 encontramos aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixes. E eu pergunto para você, para 5.000, 5 pães e 2 peixes é muito ou pouco? É muito ou pouco? É muito ou pouco? E se eu te disser que é muito? Pergunte: por quê, pastor? Porque agora não tinha nenhum. E se não tinha nenhum, agora tem 5. Então já tem muito. Esse é o nosso problema. É que a gente não tem nada, e quando chega, a gente ainda continua achando sempre que é pouco. Ah, tu não deu glória porque doeu, né? Diga para quem está perto de você: pare de ser ingrato. Diga: pare de ser ingrato. Diga: você não tem noção. Pega na mão de quem está do seu lado, é você que vai aplicar isso. Diga: você não tem noção do que o céu é capaz de fazer com 5 pães e 2 peixes. Eu vou liberar uma palavra profética para quem tem glória a Deus na boca para receber. Eu não estou olhando para a quantidade nessa tarde, eu estou olhando se tem disponibilidade para Deus fazer um milagre. Pode parecer pouco, mas na mão de Deus vai se transformar em muito. Pode ser pequeno, mas na mão de Deus vai se multiplicar. Bata na mão de quem está do seu lado para estralar e diga: você não tem noção do poder, você não tem noção da grandeza, você não tem noção do milagre que vai acontecer com esse pouco que você tem aí. Quem tem mão para levantar e boca para adorar nessa tarde, faça barulho. Aleluia. Jesus multiplica os pães e os peixes, todo mundo come, sobra 12 cestos. Ele vai para o seu momento de oração, a fim de orar à parte, e o discípulo está lá dentro. Os discípulos já entenderam o que era que Jesus queria. Vamos para o outro lado, porque ele disse que lá do outro lado a gente vai encontrar ele. E eles entram e vai, sem questionar, sem perguntar. Eles entenderam que e respeitaram o momento de particularidade entre Jesus e Deus em oração. Só que eles entram dentro do barco. Quem é aluno do Instituto sabe das 3 linguagens que eu falei para você entender a Bíblia: alegórica, figurativa e literária.
Alegoricamente, todo barco na Bíblia tem um sentido figurativo para projetos. Você quer ver? Deus mandou Noé construir um grande barco. Como era o nome desse grande barco? A arca. Qual era o projeto de Deus? Salvar Noé e sua família daquilo que iria acontecer. Quando Salomão foi construir o grande templo de Salomão, a Bíblia diz que Deus colocou projeto no coração de Salomão para ele construir barcos para buscar ouro de Ofir. O que é que Deus queria? Trazer o melhor para dentro de sua casa. Esse era o projeto de Deus. Quando Jesus pede para que os discípulos entrem dentro do barco, Jesus estava dizendo: discípulo que é discípulo não pode ficar fora de projeto. E detalhe, Jesus pede para que entre dentro do barco e vá para o fundo, e vá para o outro lado, atravesse. Por quê? Barco parado é prejuízo. Barco não é construído para ficar parado. Deus está falando com alguém aqui. Projeto que Deus manda você entrar não serve para ficar parado. Projeto que o céu te revelou não serve para ficar parado. Eu vou bater na tecla até alguém entender isso aqui para dar glória. Projeto que Deus já colocou no seu coração não serve para ficar parado. Se Deus disse que você vai pregar, vai estudar, vai procurar, vai buscar, não fique parado. Se Deus disse que você ia cantar, vai estudar, vai investir, não fique parado. Se Deus disse que vai salvar sua família, vai pregar, dê exemplo, não fique parado. Se Deus disse que ia abrir a porta, vai para cima, sai da beira da praia, atravessa esse mar, vai para o outro lado. Eu estou pregando aqui para pessoas que no começo do ano de 2025 fez projeto para lá, fez projeto para cá, e hoje quando você olha para o projeto está apenas da beira da praia, e Jesus dizendo há muito tempo: eu já mandei você ir, cria vergonha na cara e entra dentro do projeto, porque você vai chegar do outro lado. Prejuízo você ficar parado. Quem já foi em aeroporto aqui, levante a mão. Avião parado é prejuízo para a companhia. Ou você pensa que quando um avião pousa no aeroporto, a companhia está ganhando dinheiro por causa daqueles passageiros que estão entrando? A companhia tem que pagar por minutos, por segundos que o avião está parado. Então, enquanto o avião está parado, é prejuízo. Barco parado também é prejuízo. Pergunte para quem está perto de você: até quando você vai ficar dando prejuízo para o reino? Até quando o céu está mandando você entrar dentro do barco e você vai ficar: não vou nada, não sei se vai dar certo, não sei. Ô meu filho, eu vim te encorajar nessa tarde aqui. Eu não estou aqui como pregador, eu estou aqui como profeta. Eu vim te encorajar. Se confia na voz de quem está falando com você na beira da praia. Quem está falando com você é aquele que tem poder para realizar todo o projeto. Bata na mão de 3 pessoas e diga: se ele disse que vai chegar do outro lado, vai chegar. Quem tem 10 segundos de glória a Deus e aleluia na casa? Os discípulos entram: não, se ele mandou, bora. Tá com remo aí, Pedro? Tô com remo. E a vela tá pronta, Tiago? Tá pronta, vamos embora. Porque ele mandou.
no meio do caminho, no meio do trajeto, a Bíblia diz que veio uma grande tempestade. Veio o quê? E detalhe, Jesus não avisou que ia acontecer uma tempestade no meio do trajeto. Jesus não avisou assim, ó, vocês vão, que no meio do caminho vai acontecer um negócio e eu vou chegar lá. Não, Jesus disse, vai e me espere. No meio do caminho acontece isso. A tempestade começa a acontecer. Eu fiquei constrangido quando eu li esse texto e vi que os discípulos não quiseram voltar. Eles continuaram, mesmo com a tempestade. Sabe qual é o nosso maior desafio? Não é sair só da beira da praia, é enfrentar as tempestades que a gente vai enfrentar. A dificuldade não é desatar lá a âncora da beira da praia para sair. Sabe qual é a maior dificuldade? É continuar remando. A mão calejando e a tempestade lá e você mora. Foi ele que disse que é para ir, embora obedecer a voz dele. A primeira coisa, o vento lhe era contrário. E tudo que vem ao contrário quer fazer você retroceder. Tem palavras que é como o vento, né? Quer fazer você retroceder. Tem atitudes que é como um vento que quer fazer você retroceder. De algumas pessoas. Como se não bastasse, olha aqui para mim, a Bíblia diz, e as ondas açoitavam. Essa palavra açoite aqui é pancada mesmo, irmão. Mas espera aí, eu estou fazendo o que Jesus mandou e eu estou levando pancada. Só para ver se alguém pega aí para dar um glória a Deus para quem vem de noite escutar seu glória a Deus. Diga assim: a maior prova que Deus está no projeto é as pancadas que você está levando. Pastor, meus ombros já estão cansados. Tem gente que fala palavras tentando fazer eu retroceder. E as pancadas de dia e de noite, ó, pá, pá. Mas eu vou dizer um negócio para você da glória, tá? É a Bíblia que diz que lá de cima do monte Jesus estava observando tudo. Eu tenho uma palavra para quem tem mão para levantar. O céu não perdeu você de vista porque você entrou nessa tempestade. O céu não perdeu você de vista pelas pancadas que você está levando. Eu tenho uma palavra de Deus para quem quer receber. Jesus está vendo tudo. Faz um carinho no ombro de quem está perto de você, só para ver se ele dá um glória a Deus maior. Diga: o céu está vendo tudo. O céu está vendo tudo. Carlos Henrique, Pastor Jackson, o céu está vendo tudo. O céu está vendo tudo. Bora, irmão. Se você observar bem, a gente aprendeu uma coisa, e não foi nem na igreja, mas trouxeram para dentro da igreja, que é a ideia de quanto mais difícil está ficando, é porque está perto.
Biblicamente falando, não é. Biblicamente falando, todas as dificuldades do povo foram no meio do trajeto. Sempre foi no meio. Eu tenho um testemunho chave. Peguei um avião uma vez. Eu estava indo em um congresso em São Paulo. Peguei o voo em Fortaleza. A gente fez uma conexão em Salvador. Em Salvador sobe um atleta. Ele senta do meu lado. Esses atletas de rua, dessas maratonas grandes, de grandes quilometragens. E aí a gente começou a conversar. E pregador, irmão, é muito curioso. Pregador, de tudo ele faz uma mensagem. A mente é muito fértil, é muita imaginação. Eu comecei a conversar com ele. Eu disse: como é que é a vida de atleta? Ele disse: rapaz, é muito sofrimento. A gente tem hora para dormir, hora para acordar, comida regrada e tal, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu falei assim: eu sei que a gente chegou numa hora que eu perguntei a ele sobre a prova, durante a prova. Disse: como é que é lá? Disse: não, a saída é tranquila, a gente vai correndo, a gente vai... Eu falei assim: qual é a hora mais difícil? Adivinha onde foi que ele falou? No meio do trajeto. Ele disse: a respiração não é mais a mesma, a mente fica mandando você parar, o corpo não aguenta mais, as dores começam a aparecer. Por isso que no meio do trajeto tem aquele pessoal que fica dando água e energética ao povo que está correndo. Ali é só um incentivo: vai um pouquinho mais, vai um pouquinho mais. Aí eu perguntei para ele: por que você não para? Por que você não para quando o seu corpo pede para parar? Quando a sua mente está dizendo não vai mais dar para ir, por que você não para? Ele olhou para mim assim, deu um sorriso meio de lado e disse: meu jovem, porque no final tem uma faixa com o nome chegada. Pro glória sair mais alto, ele diz assim: ó, tem uma medalha preparada para colocar no meu peito. Tem um pódio para mim subir. E quando subir, dizer: valeu a pena não ter parado quando era para parar. Valeu a pena ter prosseguido quando era para estar dado errado. Eu tenho uma palavra de Deus para quem tem duas mãos para levantar aqui. Se eu fosse você, eu fazia igual o Carlos Henrique, era para ficar de pé para receber isso. Eu não estou pregando para qualquer um aqui essa tarde. Eu estou pregando para os vencedores de Deus. Ei, escute, daqui a alguns dias, se prepare, você vai gritar: valeu a pena não ter parado, valeu a pena não ter desistido, valeu a pena ter continuado. Continua! Aproveite essa presença e dê 30 segundos de glória a Deus e aleluia na casa. 30 segundos de glória a Deus e aleluia na casa. 30 segundos de glória a Deus e aleluia na casa. Eu estou dizendo: a tempestade não vai te parar. A tempestade não vai acabar com o teu projeto. Você vai chegar do outro lado. Calama berrácia. Sente que eu vou terminar. Carinhosamente, tem alguém do teu lado que precisa ouvir isso da tua boca. Segure na mão dele assim, ó, carinhosamente. Diga: não pare agora, pelo amor de Deus. Diga: aquele que acalma o vento está vindo aí. Aquele que acalma a tempestade, então eu estou sentindo a presença dele aqui. O céu enxergando tudo, Jesus disse: agora eu vou lá.
Lá vem Jesus andando sobre as águas. E o povo, vamos morrer. Vai afundar. Eu não aguento mais. Aí Jesus vem andando sobre as águas. Começaram a ficar com medo. E é natural ficar com medo, irmão. Ora, 3 horas da manhã, uma tempestade na sua frente. Você vê alguém andando sobre as águas, você não vai ficar com medo, não é? É normal. Aí Pedro olha, André olha, Tomé está lá dentro, olha também. Aí Jesus olha e diz assim, ó, não temas. Tenha um bom ânimo. Irmão, eu posso falar uma doideira aqui para você? Às vezes, olha aqui para mim, eu vou confessar uma pequena briga que eu tenho com Jesus quando eu leio a Bíblia. Eu olho assim e digo, Jesus, essa frase aqui que o Senhor falou não cabe aqui. Porque quem não te conhece vai achar desnecessário isso aqui que o Senhor falou. Isso é eu, tá? Não me julgue não, é eu. Porque, irmão, como é que tem bom ânimo no meio de uma tempestade? A mulher está saindo de casa com o filho para enterrar. Jesus chega para a mulher e diz assim, ó, não chore. Como é que não chora, irmão? Diga assim, o problema não é o que é falado, é quem está falando. Se eu chegar para você e dizer assim, ó, tenha bom ânimo na tempestade que você está passando, não vai valer de nada a minha palavra. Mas a palavra que é poderosa, que sai da boca de Jesus, ela é a única que vai te fazer ânimo, que ter ânimo no seu coração na tempestade que você está enfrentando. É por isso que o diabo fica doido. Pergunte por quê? Porque a tempestade que você está enfrentando, você chega na igreja com um sorrisão de orelha a orelha. É o diabo olhando para você todo dia dizendo assim, ó, olha, ela vai para o culto de tarde, de noite, e nem um culto ela vai dar glória a Deus, porque a luta está grande, não vai dizer nada. Olha lá, ele está passando uma grande luta, chega lá na igreja, ele vai reclamar, vai tratar mal todo mundo. Aí o diabo fica doido quando vê que você está numa tempestade imensa, e é o crente que mais dá glória a Deus aqui na igreja. O que é isso? É a presença dele que me traz ânimo na tempestade que eu estou vivendo. Aí Pedro diz, é o Senhor mesmo? Jesus diz, é. Pedro diz, se é o Senhor, me mande ter contigo agora. Aí Jesus faz só assim, ó, vem. Deixa eu lhe falar um negócio aqui que talvez você não saiba. Talvez você não saiba. Pedro está quebrando mais um mito cultural do que mesmo julgar a ele por não conhecer quem era Jesus. Existia um mito naquela época que se embarcações estivessem naufragadas naquele mesmo local, o fantasma de quem morreu viria socorrer quem estivesse passando por um naufrágio. É por isso que Pedro pergunta, se é o Senhor, me mande ter contigo. Por quê? Se for um fantasma eu vou afundar, mas se for o meu Jesus, a mesma coisa que ele está fazendo eu vou fazer também. Jesus fez só assim, ó, vem. Pedro desce, já estou terminando. Pedro desce, começa a caminhar, sentindo o vento forte, começou a afundar.
Pedro não afunda, ele começa a afundar. Ele não afunda primeiro por causa do seu peso, densidade da água. Ele se afundava em milésimo de segundo. Segundo, nenhuma tradução bíblica diz que ele afundou. Todas dizem, começou a afundar. Quando ele viu que ia dar errado o negócio, a Bíblia diz que Pedro clamou. Pedro fez o quê? E clamar é o quê? Clamar é o quê? Gritar em alta? Gritar em alta? Gritar em alta? Ainda bem que no nosso meio tem os que gritam, porque só clama a Deus quem precisa de um milagre. Eu nunca vi ninguém na Bíblia clamar sem precisar de nada. Todos só clamaram porque estava precisando de alguma coisa. Eu vou defender minha classe pentecostal para a gente terminar. Fique de pé. Eu vou defender minha classe pentecostal para a gente terminar. Tem gente que diz assim, ó, não tem para que barulho na igreja, não tem para que glória a Deus alto na igreja, não tem para que esse povo ficar gritando desse jeito. Eu até lhe entendo, mas respeite a gente, porque a gente aprendeu na Bíblia que clamou só grita quem está precisando de milagre. Eu não preciso de milagre, então pode ficar calado. Mas quem precisa de milagre, abra a boca e clama, grita. Eu vou dizer aqui para você da glória: o clamor dos israelitas fez com que Deus libertasse o seu povo. O clamor de Moisés fez com que Deus abrisse o mar vermelho. O clamor de Sansão fez com que os filisteus fossem destruídos. O clamor de Josué fez com que as muralhas de Jericó caíssem. O clamor de Ana fez com que ela agradecesse pelo filho. O clamor de Davi tirou todos os seus inimigos dos seus caminhos. O clamor de Elias fez Deus mandar fogo, fogo, fogo do céu. O clamor de Bartimeu trouxe a ele de volta a visão. Agora eu vou dizer para você da glória: o clamor de Jesus na cruz nos deu livre acesso ao céu. Está consumado. E me faz andar sobre as águas. Oh, presença de Jesus. Tu és Senhor. Oh, presença de Jesus. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Cante. Silmar, Silmar, Silmar. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a dona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Aponta o dedo pra ele e diga: Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção. segura. Vem naquela parte, aquele que acalma o vento. Tenta fazer só enquanto eu profetizo aqui.
Tenta mudar. Eu não sei se é no mesmo tom. Aquele que acalma o vento. Vai começar já aí. Aquele que acalma o vento. Segura na mão de quem está do seu lado. Por favor, por favor. Eu termino agora, eu prometo. Diga assim, ó. Não se incomode com meu grito. Pode dizer. Diga, não se incomode com o meu grito. Diga, eu prefiro gritar do que morrer afogado. Faz o leão jejuar. Deus que derruba as muralhas, as faz mãe de filho. Ao mesmo que bradar no alto, não temas, sou contigo. Receba! Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Eu preciso terminar. Levante as tuas mãos até tocar no céu pela fé. Olha que cena linda, Arthur. Olha que cena linda. As tuas mãos até tocar no céu pela fé. Imediatamente Jesus estendeu a mão, colocou Pedro dentro do barco. E o barco que só tinha grito de medo, o grito agora é: glória a Deus! Glória a Deus! Eu profetizo para terminar: o teu grito de medo vai ser trocado pelo grito de glória. Glória, 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 glória. 30 segundos de glória, vai! Vai! Só quem tem glória a Deus na boca! Faz o leão jejuar. Deus que derruba as muralhas, faz mãe de filhos. Mesmo que bradar no alto, não temas, sou contigo. Deus já tem Caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Receba o renovo de Deus! Receba a cura! Receba a força! Receba a libertação! Receba a unção! Saia desse culto cheio! Cheio! Aleluia! Cadê você que está afastado da igreja para fazer uma aliança com Deus agora? Cadê você que o céu se manifestou para você de uma forma tremenda e está te provando que você só consegue chegar do outro lado quando Ele chegar no teu barco? Até quando você vai ficar remando sozinho? Sem a ajuda dele, ninguém chega do outro lado. Oh, bendito seja Deus. Todas as pessoas não crentes ou afastadas da igreja, eu quero orar por você agora. Eu tenho 2 minutos para entregar o microfone, mas eu preciso orar por você. Ô irmão, se você está do lado de alguém que não é crente ou está afastado da igreja, convide essa pessoa agora. Diga para ela: o céu vai te dar força. O céu vai te dar força. Em nome de Jesus. Obedeça pelo menos o nome de Jesus e venha fazer uma aliança com Ele. Vem resolver sua vida com Deus. Está mais do que na hora. Está mais do que na hora de você resolver sua vida com Deus. Não adianta você querer correr. O céu vai te achar. E Ele te achou aqui nessa tarde.
Chegou uma pessoa para Jesus aqui. Quem pode dar glória a Deus? Cadê a segunda? Cadê a segunda vida? Aleluia. Irmão, a gente que é crente, na hora do apelo, a gente tem que orar. Glória a Deus. A gente tem que intensificar o clamor a Deus, a oração. É uma guerra, eu digo isso para vocês direto. É uma guerra, uma pessoa sair da cadeira e vir para o altar, fazer aliança com Deus. Que Deus abençoe.